Fala pessoal, o professor Gabriel aqui na área. Hoje a gente vai resolver a segunda questão da prova da UBMAP de 2024. Esta questão foi da prova de nível 3 da primeira fase, lá do ano de 2024. Então a gente vai fazer aquele mesmo modelo. Vamos pegar um comando da questão, observar os dados, resolvê-la na forma íntegra. Claro, eu vou dar uma esmiuçada, vou mastigar um pouquinho para não deixar vocês voando tanto. Acredito eu que, se vocês tiverem alguma dúvida, então é necessário a gente dar uma mastigadinha para vocês compreenderem. Os pulos do gato, como alguns professores meus antigos diziam, às vezes vão nos deixar perdidos. Então é melhor a gente esmiuçar e deixar de forma lógica e bem dedicada para você compreender melhor, tá? Então, antes de mais nada, em toda questão a gente precisa pegar o comando dela. O que é que ela pede, o que é que ela quer. Nessa daqui, esse trechinho aqui, ó. Qual é a área em centímetros quadrados da região cinza? Pode falar o que for, eu sei. Essa corzinha desses triângulos aí parece meio cinza não, mas vamos supor que seja cinza. Então, a gente precisa da área desses triângulos. Como a gente está vendo que são triângulos, a gente já vai ter uma noçãozinha boa, porque a área de um triângulo qualquer vai ser base vezes altura dividido por 2. Então, basicamente, a gente precisa saber qual é a base, qual é a altura. A gente tem 4 triângulos daí. Então, a gente já tem um pequeno probleminha. Se são 4 triângulos, possa ser que as áreas deles sejam diferentes. Ou possa ser que eles possuam uma relaçãozinha diferente, sejam de semelhança ou de congruência. Se existir uma relação de semelhança ou de congruência, melhor ainda pra gente, porque vai economizar tempo para resolver, tá? Então, antes de mais nada, vamos ver se existe alguma relação entre eles pra gente poder depois partir para o cálculo da área. Ó, pelo desenho, a gente tem que são quadrados, né? E se a gente for pegar as informações para poder a gente ter mais argumentação, a gente vê lá, ó, que ele vai dizer, ó, ABCD e BFC são quadrados. Ele ainda diz que cada um tem a área de 60 centímetros quadrados. Bom, se são quadrados, então já temos aí material. Primeiro material que nós temos. Ó, preste atenção que A, D, F e E é um retângulo. E essa retinha aqui, ó, DE, é uma diagonal, ou seja, vai dividir o retângulo em duas partes iguais. Se isso acontece, então a gente sabe que aquele lado ali, o BC, esse lado aqui, ó, o BC, ele vai ser dividido no meio. Logo, a gente tem que esse ponto aqui vai ser um ponto médio. Vou marcar M de ponto médio só para facilitar, tá? Mas eu já vou deixando a informação aqui agarrada. M é ponto médio de BC. Já temos algo aqui importante. Tá, se ele é ponto médio, a gente tem mais alguma outra informação? Bom, olhando justamente para o ponto M, a gente tem alguns ângulos interessantes. Primeiro é o ângulo que forma nele, ó, esse ângulo daqui, que é oposto ao ângulo de baixo. Se eles são opostos, há uma congruência entre eles, tá? Ah, claro. Faltou a gente esmiuçar a questão de ser ponto médio. Como ele é ponto médio, o que significa? Que o lado BM é o mesmo tamanho de MC. Isso a gente já tem garantido. Tá, outra coisinha que tem, ó. A gente tem a reta, esse segmento de reta BF e AC. Se você prestar atenção, são segmentos de retas que estão em cada quadrado. E eles são justamente as diagonais de cada quadrado. Uma diagonal divide o quadrado em dois triângulos iguais. Se divide cada quadrado em dois triângulos iguais, então os ângulos formados ali são de 45 graus. Daí a gente já tem mais informação. Então, aqui vai ser 45 graus, aqui vai ser 45 graus, aqui vai ser 45 graus e aqui vai ser 45 graus. Claro, eu só estou marcando na parte dos triângulos, tá? Do outro lado também vai ser 45 graus. Mas por que eu estou marcando? Bora lá observar os dois triângulos pequenos. Ó, eu tenho 45 graus aqui, vou marcar, e eu vou ter 45 graus aqui embaixo também. Ou seja, além de termos que o ângulo M ele é congruente a ele mesmo, e o ângulo C, que é congruente ao ângulo B, e a gente tem esse lado, ó, BM congruente ao lado
MC. A gente tem o caso ângulo, lado, ângulo. Ou seja, os dois triângulos pequenos eles vão ser congruentes. Então eu tenho que o triângulo... tá faltando nomear dois pontos. Vou botar N e O. Eu vou ter que o triângulo BMO é congruente ao triângulo CMN. Então, se eles são congruentes, basta calcular a área só de um, né? Se observarmos agora com o triângulo maior, veja o que? A gente tem que... Temos um lado aqui, ó, de 45 e temos um outro lado ali de 45 graus, tá? A gente vai ter que o lado do quadrado AD também vai ser igual ao lado do outro quadrado, né? É F, porque eles compartilham um quadrado, então os lados são iguais. Só que tá faltando uma outra informação. Ó, esse ângulo daqui, o ângulo D, também vai ser congruente a esse ângulo daqui E. Por quê? Ó, eu tenho o lado AE, eu tenho o lado DF, tá? Eles são paralelos. E eu tenho essa diagonal, que é o ponto DE, o ponto não, perdão, o segmento DE, que vai atravessar essas duas retas paralelas. Então, quando acontece isso, quando uma reta transversal atravessa duas paralelas, a gente tem o que nós chamamos de ângulos alternos internos. E eles são congruentes. A gente vai ter, ó, quando a gente estuda as retas paralelas e uma transversal, a gente vai ter ângulos colaterais internos e externos, ângulos alternos e internos, e a gente vai ter que vai existir uma relação de congruência. No nosso caso aqui, a gente tem ângulos internos, porque eles estão dentro das duas paralelas, na parte de dentro, e alternos em relação à transversal. Isso significa o quê? Que eles vão ser congruentes. Daí, pelo mesmo caso, ângulo, lado, ângulo, a gente vai ter que o triângulo AND vai ser congruente ao triângulo FOE. Eles vão ser congruentes. Daí a gente já vai diminuindo. Basta calcular a área somente de dois triângulos que a gente consegue determinar a área total, tá? Só que aí é que acontece o quê? Perceba o seguinte, o triângulo AND e NMC, eles possuem semelhanças entre eles. Primeira coisinha que a gente tem de semelhança é que o ângulo A, tudo isso aqui é só pra gente, a gente tá montando as relações dos triângulos, tá? Ó, eu tenho que o ângulo A, ele é congruente ao ângulo C. Por quê? É uma diagonal, divide o ângulo interno do quadrado em duas partes iguais, ou seja, vai ficar 45, 45, tá? Só que, além disso, esses segmentos de reta, o D que atravessa aqui no ponto M, vai subindo até o E, eles formam um pontozinho aqui, que a gente pode chamar de um vértice. Ou seja, esse ângulo N, a gente vai ter ângulos opostos pelo vértice. Ou seja, o N lá em A vai medir a mesma coisa que o N lá do lado do triângulo que tem o pontinho C. Ou seja, a gente tem um caso ângulo entre esses dois triângulos. Daí, a gente tem que o triângulo AND é semelhante ao triângulo CNM. Veja só, primeira coisa que a gente determinou foi a congruência entre os triângulos pequenos e entre os triângulos grandes. Depois, a gente conseguiu determinar que o triângulo maior e o triângulo menor são semelhantes. O que isso significa, professor? Significa que, se eles são semelhantes, existe uma constante proporcional. E essa constante proporcional ajuda até mesmo no calcular da área. A área do maior vai ser igual à área do menor vezes a constante proporcional ao quadrado. Então, basicamente, a gente só precisa calcular a área de um deles. Então, escolha aí o triângulo maior ou o triângulo menor. Vamos começar pelo triângulo maior, vai ser mais fácil da gente calcular.
Bom, para a gente calcular a área de um triângulo maior, a gente vai precisar do quê? A gente vai precisar da base e da altura. A gente já teve lá a informação de que a área do quadrado é 60. Como o nosso triângulo maior tem a base aqui justamente no lado de um desses triângulos, que é o do triângulo maior, então para a gente saber a base vai ser basicamente calcular o lado desse quadrado, né? Então, como a área de um quadrado é o lado elevado a 2 e deu 60, então a gente vai ter que o lado é igual a raiz de 60. Se você quiser utilizar a simplificação, vai ser 2 raízes de 15, tá? Se não, utiliza a raiz de 60 por enquanto, para depois a gente fazer alguma coisa. Ver se vai precisar ou não de simplificar. Tá, a base é raiz de 60, beleza. E a altura? Opa, temos um porém aí, né? Precisamos calcular a altura. Eu sei que a altura com relação a essa base, junto com a altura com relação à base do triângulo menor, juntos tem que dar a raiz de 60. Eu tenho que a altura do maior mais a altura do menor vai dar raiz de 60. Mas lembra, temos uma constante proporcional. E a constante proporcional, se a gente for calcular, vai ser 1/2. Por quê, professor? Tá. Pega o lado do maior, AD, e divide pelo lado do menor, correspondente, lógico, né? O lado AD é oposto a um ângulo N, então a gente vai pegar o lado MC, que é oposto a um ângulo N. Ou seja, se a gente pegar aqui, ó, vai ficar MC. Mas lembra que MC é a metade? Então, vai ficar 2 por 1. A constante proporcional está dizendo que no triângulo maior, ele é o dobro do triângulo do menor, certo? Então, se a gente quer a altura do maior basicamente é o dobro da altura do menor. Se é o dobro, eu estou dizendo que o quê? Que o menor é a metade do maior. Daí ficaria H mais H dividido por 2 igual a raiz de 60. Tá, soma de fração, né? A gente precisa transformar em equivalente. Ou seja, vou botar 2 aqui, porque 2 dividido por 2 dá 1, vai ficar só a altura. Aí agora, denominadores iguais, a gente repete o denominador e soma os numeradores. Vou ter 3 vezes a altura, vai ser dividido por 2, vai ser igual a raiz de 60. Passando para lá, eu vou ter que a altura é igual a raiz de 60. O 2 que estava dividindo passa para lá multiplicando. E o 3 que estava multiplicando passa para lá dividindo. Então tenho que a altura vai ser a raiz de 60 vezes 2 dividido por 3. Não vou fazer as continhas, fazer dividir, multiplicar, porque eu preciso jogar logo direto na fórmula da área. Por que eu quero jogar logo direto na fórmula da área? Porque como a base também vai ser a raiz de 60, essa raiz vai sumir. Então fica mais fácil da gente calcular. Então, jogando lá na fórmula, eu vou ter que a área desse triângulo vai ser igual a quanto? Vai ser a base, que é a raiz de 60, vezes a altura. A altura é raiz de 60 vezes 2 sobre 3. Aí, tudo isso dividido por 2. Tá, multiplicação de frações. Embaixo sempre existe um 1. Então vai ficar raiz de 60 vezes raiz de 60. Vai dar 60. Isso aqui vai ser 60 vezes 2 dividido por 3. Tudo isso dividido por 2 também. Bom, daí fica mais fácil da gente fazer, né? 60 dividido por 3 é 20. 20 vezes 2 vai dar 40. 40 dividido por 2 vai dar 20. Então a gente tem que a área do triângulo maior é igual a 20. Mas lembre-se, a gente não está calculando aqui a área do maior, não. A gente precisa calcular a área dos 4 triângulos juntos. Então, a gente precisa calcular a área total. Tá, a área total é o quê? É 2 vezes a área do triângulo maior mais 2 vezes a área do triângulo menor. Antes de eu colocar aqui a área do triângulo maior, ó, vou botar a área do triângulo maior, tá? Não fiz aqui o cálculo nenhum para a área do triângulo menor, não. Mas eu tenho que multiplicar pela constante proporcional. Só que lembra, né? Eu estou dizendo que o maior, aqui em cima, estava calculando a constante proporcional, estou dizendo que o maior é 2 vezes o menor. Então, se a gente fizesse o oposto, menor para o maior, a gente ia ter, era metade, tá? Então, só que quando a gente calcula pela área,
essa constante proporcional ela vai ficar elevada ao quadrado. Então aqui eu vou ter que multiplicar por 1/2 ao quadrado. A área do triângulo maior a gente já descobriu que é 20. Então a área total vai ficar 2 vezes 20 mais 2 vezes 20 vezes 1/2 ao quadrado dá 1/4. 2 vezes 20 dá 40. Aqui vai dar 40 também. Só que vai ficar dividido por 4, né? Porque 40 vezes 1 vai ficar 40 sobre 4. 40 dividido por 4 vai dar 10. Então, vai ficar 40 mais 10. Logo, a área total é 50. A área total sendo 50 é a alternativa A. Certo? Então, só um resumão para a gente compreender o que aconteceu aqui. Tá, eu precisava calcular a área em centímetros quadrados da região cinza. A região cinza que nós temos é justamente esses 4 triângulos. Antes de eu cair para cima e for calcular a área deles, eu percebi que existiam algumas relações. Por exemplo, por ser um quadrado, a gente tinha essa diagonal que formava 2 triângulos iguais, então esse ponto, o ponto M, ele era médio. Depois de determinar que era um ponto médio, o que foi que a gente fez? A gente viu as outras consequências e daí a gente concluiu que os triângulos pequenos eram congruentes. Pelo mesmo caso, a gente conseguiu concluir que os triângulos maiores também eram congruentes. E justamente dessa forma a gente reduziu o cálculo da área. Em vez de calcular 4 áreas, só iria calcular 2. Só que uma outra observação, que foi a questão dos ângulos que eles possuíam, conseguimos determinar que os dois triângulos, o maior e o menor, eram semelhantes. Além disso, a gente também conseguiu determinar a constante proporcional de semelhança dos triângulos. Daí, a gente foi calcular a área em si. Primeira coisinha que a gente determinou foi a base, que era o lado do quadrado, que era a raiz de 60. Depois que a gente fez isso, a gente foi calcular a altura do triângulo maior, já que a gente queria fazer tudo pelo triângulo maior. Determinada a altura do triângulo maior, a gente jogou lá na fórmula de área e determinou a área do triângulo maior. Como ele queria a área total, a gente precisou fazer os ajustes. Tínhamos 2 triângulos maiores e 2 triângulos menores. Como eram semelhantes, precisava também da constante proporcional. Após todos os cálculos, nós atingimos que era 50 centímetros quadrados de área. Bom, pessoal, é isso. Caso permaneça alguma dúvida sobre essa resolução, deixe aí nos comentários. Se quiser que eu faça alguma aula sobre algum ponto, por exemplo, provando a questão da constante proporcional se tornar ao quadrado no cálculo da área, ou qualquer coisa, ou até semelhança ou congruência dos triângulos, é só deixar aí nos comentários que eu faço, tá? Bom, no mais é isso. Fiquem por aí, bons estudos e até a próxima. Valeu!